Olá, meu nome é Roberto Albertin, você está no Fragmentos Espíritas. No Evangelho de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é bastante falado e por muitas vezes pouco entendido, que é o capítulo 24, item de 1 a 7. Candeia sobre o alqueire. Por que Jesus falava por parábolas? Tá? Antes de tudo, a gente precisa entender o que é uma candeia. Candeia é um mecanismo onde a gente coloca, onde ele tem como fosse um pavio, né? A gente acende esse pavio e ele pede para que a gente não coloque sobre um alqueire. O que é um alqueire? É uma área, né, que não tem uma determinada medição, não existe pelo menos aqui no Brasil não existe uma medição fixa, né? Ele diz assim, não coloca para todo mundo, coloca para tua casa, né? Tanto é que ele diz aqui para você colocar sobre o candeeiro, e o candeeiro ficava preso na parte mais alta da casa para poder todos serem iluminados, tá? A gente tem que entender a intenção com que a coisa é passada, tá? Você tem que lembrar que quando a gente acende uma luz como essa dentro de casa, para clarear todos que estão na casa de uma forma geral, não é de uma forma só iluminar o corpo, mas iluminar a mente, as intenções, os atos, sabe? Tudo aquilo que está envolvido dentro daquela casa. A casa a gente sabe que é o templo máximo, que constitui a célula familiar, né? É o ambiente familiar onde todos têm que se resolver, as pessoas têm que estar, têm que lutar um pelos outros para que eles vivam em harmonia. Existe uma simbologia dentro do judaísmo que diz que o candeeiro, né, assim como na cultura lá do Oriente Médio, onde o Cristo habitava, de que o candeeiro era um símbolo de luz, não luz física, né? A luz que a gente conhece que vem do fogo dali, mas é a luz que simbolizava o reino, né? Jesus era a luz do mundo, é visto dessa forma, né? Nós também vemos Jesus como a luz do mundo, né? Ele é referência da casa, ele era o orientador, o guia, o mestre, o rabi, né? O modelo que o Espiritismo tanto fala, sabe? Então, assim, quando ele pede para que você acenda a luz, ele não está dizendo para que você ilumine simplesmente o ambiente, mas que você seja a luz. E que essa tua luz não seja jogada a qualquer um, não seja jogado como é que eu posso dizer, sobre um terreno que não tem pessoas que seguem por ele, sabe? Ele pede para que tu primeiro ilumines a tua casa. Ele deixa aqui no capítulo essa frase logo no primeiro item, né? Ele diz aqui, ó, não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, quer dizer, sobre o terreno aberto, mas colocar sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 15. É sobre isso que a gente tem que entender. É sobre a casa, sabe? Que tu seja a luz da tua casa. É uma responsabilidade muito grande, exige muito estudo, muita compenetração, sabe? Exige muita dedicação. Mas o teu exemplo, assim como tuas palavras convencem, o teu exemplo vai arrastar. É necessário que a gente acenda essa luz interna. É fácil? Não. Abrir mão do mundo lá fora é muito difícil, porque a gente foi acostumado a viver com o mundo lá fora. A gente foi acostumado a viver para o mundo lá fora. Muitas vezes por ignorância, as pessoas que estão ao nosso redor, né, às vezes familiares, às vezes não familiares, né, mas elas têm influência sobre os nossos atos. E nos ensinaram a pensar dessa forma. Então a gente acabou se envolvendo de forma não satisfatória e depois colhe as dores desse plantio errado. Aí veja só, o que eu quero dizer com tudo isso? Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência. A gente não tinha maturidade para entender determinadas coisas. Por isso que a gente se envolveu com determinadas coisas lá de fora, né? Ela tem que ser proporcional à inteligência daquele que é dirigido o conhecimento. É por isso que a gente não pode falar de filosofia com a criança de 4 anos, um exemplo. A gente não pode falar de assuntos mais profundos com quem não tem cognição, não tem maturidade, não tem as ideias formadas. E em alguns momentos, as pessoas que estão conosco, nós mesmos somos essas crianças. A gente não tem
essa desenvoltura intelectual, de conhecimento, de maturidade espiritual, para entender as coisas, de simplesmente observar e perceber, sabe? De entender a intenção, sabe? De perceber a luz de Deus, do Cristo, dos espíritos superiores, nos guiando. A gente não tem maturidade para isso, tá? Então a gente vai aos poucos se desenvolvendo. Até mesmo porque a gente tem que entender que o conhecimento, essa luz que ilumina, né? Essa luz que nos serve de guia, de referência, ela não pode ser simplesmente abrir um foco sobre você, porque em vez de clarear, em vez de esclarecer, em vez de iluminar, em vez de mostrar tudo, ela acaba ofuscando. Por isso que o Cristo falava por parábolas, que faz parte também do título que a gente viu no capítulo. Por que Jesus falava por parábolas? Porque ele tinha que dosar devagarzinho, não era a todos que era dado o ensinamento. Esses ensinamentos mais profundos, eles eram dados aos apóstolos, que eram moralmente, sabe, um pouco mais evoluído que a população da época. E nem todos nem os próprios apóstolos tinham conhecimento sobre tudo. Porque eles também não tinham essa evolução toda, sabe? Eles eram mais evoluídos do que a população daquela época, sim. Quando o Cristo veio, ele não veio sozinho, ele veio com sua corte, ele precisava de uma mãe especial, de irmãos, ele precisava de apóstolos, ele precisava de uma população que tivesse mais ou menos na condição de entendê-lo. Ele não poderia vir sozinho e tentar modificar o mundo sozinho, ele precisava de toda uma equipe, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, para poder trabalhar tudo isso. Né? Então, assim, como os homens, da mesma forma que os homens precisam das suas fases infantis, juvenis e adulta para poder entender as coisas, as gerações também precisam. As gerações também passam pela fase infantil, juvenil, para depois chegar à fase da adultícia. Né? Então ela vai aos poucos absorvendo esse conhecimento, sabe? Ela vai aos poucos, tudo no seu devido tempo. A gente vai perceber que tudo dentro desse texto, de tudo aquilo que está dentro desse capítulo, se refere a cada coisa no seu tempo. Né? A gente viu o primeiro exemplo, que não se deve ensinar filosofia para uma criança, um exemplo que eu citei. A gente começa a perceber que dentro das fases das gerações dos seres humanos, a infantil, a juvenil e a adultícia, todas elas têm o seu tempo, o seu tempo de maturação, né? E a gente tem que entender que tudo acontece para o nosso benefício. Por mais doloroso que se pareça, por mais doloroso que a gente entenda aquilo dessa forma, né, que nos machuca, que nos fere, é para o nosso bem. Deus, ele é muito misericordioso, infinitamente misericordioso. E a gente não tem como perceber muitas vezes essa bondade, esse amor, pelo fato da gente simplesmente não conseguir entender, né, e compreender o todo. Quem sofre pensando no todo, esqueceu do passado e está esquecendo do futuro. Esquece do passado porque já superou situações mais difíceis e perde a esperança sofrendo também com aquilo que poderia mudar lá na frente, que vai mudar, só que a gente não consegue perceber porque só olha para o presente, só olha para o sofrimento naquele momento. Tá? O grão plantado fora da época, ele não frutifica. Você tem que, a gente sabe, quem estuda um pouquinho mais a gente sabe não, né? As pessoas que estudam a agropecuária, a agronomia, eles sabem que existe um período perfeito para que você plante aquela semente, para que ela gere frutos, né? Para que ela venha gerir frutos dentro da que a gente chama de período, né? Adequado para aquele tipo de vegetal. Então, quando você planta fora do tempo, essa semente ela não frutifica no tempo devido, nem da forma devida, né? Então acaba se perdendo. E nós muitas vezes nos cobramos muito querendo uma resposta de uma semente que ainda não está madura dentro da gente. Então a gente não tem, não deveria ter de se cobrar tanto, não deveria cobrar tanto o outro, né? Para que ele amadureça, tudo tem seu tempo. Às vezes a gente passa tanto tempo dentro de uma relação, pedindo para que a outra pessoa mude, para que a outra pessoa mude, a outra pessoa não muda, porque a outra pessoa só vai mudar quando ela quiser, não é quando a gente entende, nem quando a gente quer. E não é só mostrando o conhecimento que seja suficiente para a mudança dela. E ela passa a vida inteira com a gente e não consegue. Separa da gente. No primeiro relacionamento que ela se encontra,
ela já consegue fazer tudo aquilo que ela não conseguia fazer com a gente. Acontece isso muitas vezes, nós fizemos isso imensas vezes, sabe? E assim a gente não pode, porque o fruto não estava maduro, a gente não pode cobrar de quem não tem condições de nos dar, a gente não pode cobrar da gente aquilo que a gente não tem condições de colocar em prática naquele momento. É muito difícil a gente conseguir entender isso, sabe? A gente parar para pensar o quão é difícil para a gente tomar decisões daquilo que a gente sabe que tem que tomar decisões, mas a gente não tem a força necessária para tomar a decisão, sabe? A força moral, a força espiritual, a vontade firme de tomar a decisão. Como perdão, como deixar de ser egoísta, como deixar de ser orgulhoso, como ser mais altruísta, sabe? Como procurar compreender o cônjuge, os filhos, e a mãe, o pai, os avós, seja lá quem for a pessoa que está tendo dificuldade de relações com você, que você tem dificuldade de relações com ela. É por isso que a gente não pode, sabe? A gente não tem o direito de cobrar ninguém e devemos nos cobrar menos, porque tudo tem o seu tempo. Como disse lá, vai ser um bordão desse tema de hoje, tudo tem o seu tempo, né? A gente tem que ter paciência para conosco e para com o próximo, tá? A gente tem que entender que não basta só saber das coisas, ter conhecimento. Olha, tu tem que aprender a perdoar, tu tem que deixar de ser egoísta. Eu creio, agora eu tenho que deixar de ser egoísta, eu soube disso. Aí toda a minha vida agora vai ser a prática do altruísmo constante, porque eu sei que eu tenho que deixar. Não é suficiente. Só o conhecimento não é suficiente. Como para a semente, só terra não é suficiente. Precisa de água, precisa de luz. Para a semente não é só necessário a luz, é preciso do terreno, é preciso da água. Para a semente não é necessário só a água, precisa do terreno, precisa da luz. E assim, a gente precisa de outros elementos. E a maturidade faz parte disso. Sabe, a gente está passando por fases da infância, talvez para a adolescência, moral, intelectual. Ainda passar depois da adolescência para a adultícia. E isso a gente vai começando a se descortinar, vai começando a tirar de dentro de si esse véu que esconde tudo. São fases que a gente vai percebendo, sabe? Deixa eu tentar mastigar, sabe? Algumas coisas são de fora para dentro, outras coisas são de dentro para fora. As condições externas propícias, né, que a gente precisa ter é tempo, espaço e chegar a alcançar a maturidade. Isso é de fora para dentro, sabe? A maturidade, o que eu cito, não é só a maturidade espiritual. Estou falando maturidade física, maturidade emocional. A gente precisa dessa coisa da ajuda de terapeutas, a gente precisa de um Cristo para poder mostrar caminhos, a gente precisa da espiritualidade amiga que nos incentive, a gente precisa, sabe, de todo um alicerce externo para que o interno se desenvolva. Quando a gente consegue chegar nesse ponto, as condições internas ideais, né, ela é voltada, ela é aliada, ela é completada com a vontade de mudança, né? Que é a força interna. A gente precisa de fé, desenvolver a fé de uma forma muito gigantesca, sabe, acreditar mesmo, porque fé não é só acreditar, não é só saber que vai, não é só acreditar, nem ter convicção daquilo, é saber dentro de você que aquilo vai acontecer. A fé está acima do simplesmente acreditar, do ter certeza, está acima disso, é do saber que vai acontecer. E da esperança, né, que está aliado ali à resignação, à humildade. Então a gente tem o tempo, tem o espaço, a maturidade, aí depois passa que a parte interna, vontade de mudança, fé e esperança. Esses elementos é quem fazem com que nós saiamos da ignorância, da escuridão, da ignorância para a luz. A gente lembra muito do mito da caverna de Platão, quando a gente pensa nisso, né? Onde éramos guiados pelas sombras e vozes, e alguém amadureceu, procurou outros recursos, outros cantos, e acabou encontrando a saída da caverna e descobriu um mundo. E quando ele volta para contar, as pessoas que ainda não estavam maduras não acreditam e até sacrificam ele.
Porque é mais cômodo ficar ali vendo as sombras, porque eles estão acostumados a viver dessa forma. Nós estamos acostumados a viver dessa forma. Então, sair da casca do ovo, lutar para sair da terra, para encontrar a luz, é difícil, mas é necessário e totalmente possível, desde que você queira e esteja no estágio correto. Mas você precisa querer, você precisa tomar a decisão, sabe? O que a providência, de certa forma, manda ocultar, né, por prudência mesmo, né, porque nem todo conhecimento deve chegar a todos ainda, porque não será entendido e será mal utilizado muitas vezes, cedo ou tarde será descoberto. Tudo aquilo que está sendo, que não chegou a gente ainda, vai ser descoberto. Não por ironia do destino, não por um capricho do destino, né? Mas porque é chegado a certa maturidade e a escuridão lhe pesa. E o homem, claro, o homem, ele vai, de todas as formas, procurar essa luz viva. Essa luz, como a gente viu logo no começo do nosso diálogo, era uma luz chamada Cristo. Quando ele desenvolve, quando ele chega a uma determinada madura, ele começa a se perceber dependente desse Cristo. Porque ele agora entende qual é a função do Cristo na vida de cada um, principalmente na dele. Então aquilo que nós chamamos de reforma íntima se torna uma necessidade. A gente começa a buscar essa mudança que para nós muitas vezes é dolorosa, é repentina, muitas vezes a gente não quer, porque o estado de segurança que a gente se encontra, por mais difícil que seja, é um lugar reconhecido. É confortável. É a zona de conforto. E sair da zona de conforto é complicado. Então, por isso que a gente precisa dar as mãos à espiritualidade, é por isso que a gente precisa começar a olhar para dentro, para poder se conhecer melhor, e se libertar e se descobrir, para poder a gente dizer, olha, a partir de agora eu preciso mudar a minha conduta. Quando você começa a perder os prazeres, né? Quando você começa a não ver mais necessidade nem sentir prazer naquilo que o mundo te oferece. É quando você começa a se restringir dentro daquilo que você busca, e você começa a encontrar essa luz que é chamada Cristo, que você também carrega de forma latente dentro de você, que está ali guardadinho, sabe? Porque você é fagulha divina. Você é fagulha divina. Você tem essa luz por natureza. Ela só não está desenvolvida. E quem vai dar essa condição de desenvolvimento é você, através da mudança dos pensamentos, através da mudança da linguagem, através da mudança do comportamento. Sem a compreensão do que se acredita, a fé enfraquece. Pode ter certeza disso. A fé enfraquece. E muitas vezes ela toma um caminho totalmente distorcido, né, que gera e vem e nos leva de forma equivocada ao fanatismo, como um exemplo simples disso, fanatismo. Ou então a descrença total porque você foi tão machucado naquela situação que você não consegue associar as responsabilidades e você não aceita a cobrança. É complicado, muitas vezes sim. Mas quando você começa a estudar, quando você começa a se conhecer, quando você começa a se transformar, aí sim chega o momento onde você começa a reconhecer que o grande causador de todas as dores da tua vida foi sempre você. Que o outro não tem responsabilidade de nada, o outro é o que ele é. E você não sofre porque você descobriu a verdade, você sofre porque você passou muito tempo acreditando na mentira que você mesmo projetou sobre essa pessoa. Ninguém te engana, você que deixou se enganar. É sempre assim. Você começa a perceber que as coisas funcionam assim. Sabe, a gente projeta sobre o outro aquilo que a gente anseia, que a gente quer. E o outro não é aquilo que a gente planejou, nem a gente ansiou, ou que a gente veio a prospectar dentro da nossa cabeça aquilo que o ideal seria aquilo. Quando o outro não corresponde, a gente acha que o outro traiu a gente. Não, nunca houve traição. O outro é simplesmente aquilo que ele é. Só que você acreditou num personagem que você criou.
a gente tem que entender também que algumas instituições, vamos dizer assim, tinham acesso a essas verdades. E eles guardavam essas verdades e que criavam em volta desse conhecimento sem passar para a massa, o povo, né, a população. E deixava tudo em formato de mistério, sabe? Alguns tinham o privilégio de aceitar aquilo, de ter acesso àquilo, outros não tinham. Só que, com o passar do tempo, eles achavam que isso seriam eternizados. Essa atitude seria eternizada e seria sempre o comando geral. Só que, da mesma forma que as gerações amadurecem, a inteligência também amadurece. E eles estacionaram no tempo, né, algumas instituições estacionaram no tempo, na forma como eles vivem e passam as condições. E a população começou a perceber, lembra que ela chega naquele estágio onde ela começa a procurar a luz, ele começa a conhecer outras fontes, começa a estudar outros mecanismos, começa a estudar com mais profundidade, tendo uma outra ótica sobre os mesmos assuntos, e eles acabam começando a perceber que justamente aquilo que ele aprendeu contraria tudo aquilo que foi ensinado para ele. Porque a maturidade já não permite que ele seja mais manipulado, vamos dizer assim. E acaba-se os mistérios, né? Só as partes abstratas, o próprio Evangelho diz isso, só as partes abstratas da doutrina do Cristo, ele falou sobre parábolas, o resto, que era aquilo que era prático. Lembra que eu falei primeiro da parte teórica, que são as partes abstratas, ele falou por parábolas, mas aquilo que era prático, que era o exercício da caridade, da humildade, que são condições expressas de libertação individual, tudo isso tem essa perfeição clara nas suas palavras. Nada ali é ambíguo, nada. Tudo que o Cristo ensinou, da questão prática, do amor ao próximo, do exercício do amor ao próximo, da fé, que é um exercício pessoal, de ajudar os necessitados, sabe? De ter paciência, de dar ensinamentos, de mostrar caminhos, de direcionar pensamentos, mudar condutas, tudo isso foi deixado claro, límpido, sem ambiguidades. Pode ter certeza disso. E a gente tem que entender que, como eu falei, né, que nem os apóstolos tinham acesso a tudo. Muitos deles se viam confusos diante dos ensinamentos do Cristo. E tiravam dúvidas de coisas que para nós hoje, a gente olha assim e parece meio óbvio. E não é. Sabe, eles tinham dúvidas sim. Quantas vezes nós também temos dúvidas hoje sobre os ensinamentos do Cristo? Né? Então a gente não pode e não devemos colocar a carruagem na frente dos bois. Tudo tem o seu tempo. Eles tiveram o tempo deles, fizeram muito mais do que nós faríamos, com toda a certeza do mundo. E hoje nós tentamos seguir o caminho deles. As referências, né, dadas por Mateus, por Paulo, pelos profetas, pelo próprio Cristo, a espiritualidade através dos médiuns hoje, são guias, são nortes que nós temos e que devemos fazer. E não é porque pelo fato de a gente ter lido o livro e saber que a gente tem condições de fazer na prática, né? Como a gente já conversou sobre isso. Né? Então, assim, o Espiritismo ele veio revelar aos poucos, ele vem sempre aos poucos, ele solta uma ideia sobre uma coisa, espera que aquela ideia amadureça, se espalhe. Porque já pensou se o Espiritismo pegasse todas as verdades, jogasse todas de uma vez? Afastaria muita gente, a propagação não seria feita de forma eficiente. E a espiritualidade muito sábia, sob a égide do Cristo, vem dando paulatinamente, gota a gota, sabe, as verdades ministradas. Ali, ó, devagarinho. Primeiro ele solta uma ideia, daqui a pouco essa ideia ela vai ser propagada, ela começa a ser aceita, isso gera movimentação, sabe, para que que é um preparo para a aceitação dessas novas ideias que estão chegando, de outras novas ideias também. Então a gente sabe que as coisas, essas ideias elas também precisam, elas têm o seu processo infantil, tem o seu processo de
A adolescência tem o seu processo de maturidade. Primeiro a gente aprende, sabe que aquilo ali existe, aí depois começamos a confabular sobre aquilo, depois começamos a ver que aquilo ali faz sentido. É quando a ciência, a tecnologia, é quando a maturidade chega que a gente começa a perceber que aquilo ali é uma verdade absoluta. Cristo, ele foi tão profundo naquilo que ele fez, que há 2000 anos atrás, quando ele começou a falar as primeiras coisas, né, sobre esse mundo, que é o reino dele, que a gente entende hoje que é o mundo espiritual, onde a gente vai chegar nos mundos mais evoluídos. Ele falou com tanta profundidade, que até hoje quem toca o evangelho de alguma forma é tocado por ele. Isso ajuda no desenvolvimento e na maturidade de cada um. É complexo, mas é possível. Dedicação, fé e esperança. Trabalho. Nós, espíritas, precisamos trabalhar. Nós, espíritas, precisamos estudar. Nós, espíritas, precisamos estar unidos para que esse trabalho do Cristo, através dos conceitos que são dados através dos livros trazidos pela espiritualidade maior, amadurecidos, né, pela nossa condição evolutiva, aos pouquinhos começa a tomar corpo dentro da gente, para que nós possamos, de fato, ser instrumentos da providência divina. Irmãos, eu espero ter me feito entender, espero que a gente consiga meditar sobre essa situação, né, que a gente deve ser luz e que a nossa referência de luminosidade, de equilíbrio seja o Cristo e que possamos, dentro do tempo de cada um, ajudar naquilo que é necessário, com amor e com dedicação. Por favor, quem gostou, deixa o like, é um pedido que eu faço, ajude o canal a se desenvolver. Se possível, se inscreva, compartilhe, sabe? Deixe comentários, dê sugestões de tema para que a gente possa estudar e levar para vocês a nossa ótica, sabe? A ótica que eu tento o máximo possível deixar dentro da concepção espírita. Ok? Fiquem todos com Deus e que a paz do Filho e o amor do Pai nos envolva hoje, agora e sempre. Até mais.